Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do TaniCast. Para quem não me conhece, eu sou a Natane Lemos, apresentadora, desenvolvedora desse projeto aqui. E hoje eu tô com uma convidada especial. Engraçado quando a gente fala assim especial, mas é porque a gente está num envolvimento muito legal atrás das câmeras. E eu trouxe ela aqui hoje, vou falar um pouquinho sobre ela. Carla Kogo, ela é fisioterapeuta e especialista em osteopatia. Nos últimos 5 anos tem ajudado mulheres a reabilitar o seu abdômen e elevar a autoestima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Muito feliz com o convite de estar aqui com você. E vamos lá, Bora. Vamos falar hoje. Conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Ai, minha trajetória. Bom, primeiro, tem que falar sobre a gravidez que eu tive na adolescência, né? Foi tudo como começou. Foi o meu grande impulsionamento aí, foi eu ter ficado grávida aos 16 anos. Tá? E, sim, meu pai, ele, desde o início, ele já me botou para caçar meu rumo. Então, já que você ficou grávida, vamos lá, você agora vai caçar teu rumo, e dali em diante ele meio que me deixou sozinha, né? Então, tive minha filha, e assim que Tayane nasceu, eu não deixei de estudar no período que eu fiquei grávida, né? Porque, uma adolescente está grávida, geralmente elas param, né? Não continuam os estudos, eu continuei estudando, eu terminei meu 2º grau, mesmo grávida, ela nasceu, eu tive aquele período, mas eu fui seguindo, eu fui fazendo as minhas provas, claro que eu tive ajuda, né, na época, todo mundo compreendeu, mas fui seguindo. E quando veio o próximo ano, eu já tinha que prestar vestibular, eu tinha que escolher uma profissão, né? Então eu não queria parar em momento nenhum. E foi quando eu falei assim, eu vou escolher uma faculdade aí que não me dê muito trabalho não, que eu não fique muito atarefada. Por quê? Eu tô com uma criança de 5 meses, né? E aí meu pai queria muito que eu fizesse direito. Meu pai queria que eu fosse advogada. Meu pai falava assim, minha filha, faz direito, porque ele já tem um ramo de imóveis, então ele queria um advogado na família para poder ajudar. E eu, filha única, né? Então era o sonho do meu pai, um advogado para ajudar, né, abrir uma imobiliária, de repente. Só que eu não me via naquilo ali, não me via fazendo essa parte, porque eu acho o direito muito assim, achava muito complicado, escrita, sabe? Eu nunca gostei de papel, de estar assim, sabe, ali em escritório, sentada. Eu sempre me via ajudando as pessoas, sabe? Eu queria ter contato com o ser humano, de poder ajudar, a parte mesmo da área de saúde. E aí, quando eu fui, era minha vontade muito, era fazer medicina, né? Todo mundo tem um sonho, né? Acho que muita gente quer fazer medicina, mas o meu pai, ele falou assim, não, você escolheu outro caminho, você ficou grávida, você agora tem uma criança, você não vai ter tempo, é uma faculdade integral e eu não vou pagar para você. Também não tinha como eu fazer um vestibular, né? Porque eu já tinha feito meu 2º grau técnico de administração, que eu já tinha tombado para essa área, porque meu pai queria que eu fizesse administração. Então eu fui escolher a faculdade, prestar o vestibular, e eu falei assim, eu vou escolher uma faculdade fácil, então. Né, na minha cabeça, porque a gente não tem noção quando a gente tem 17 anos, né, das coisas, a gente não tem noção. Aí cheguei lá e a minha mãe, minha filha, faz fisioterapia, que eu fui falando para ela, né, mãe, o que você acha? Faz fisioterapia. Aí eu falei assim, mãe, fisioterapia, eu não sei nem o que é isso. Ela falou assim, não, mas você vai trabalhar na área de saúde, faz fisioterapia, tinha enfermagem, tinha educação física. Eu falei assim, vou me inscrever na fisioterapia, vou fazer. E aí fui, prestei vestibular, passei, Tayane com 5 meses, e comecei a fazer a faculdade de fisioterapia. No primeiro período, Natane, eu fiquei de recuperação em tudo. Uma faculdade extremamente difícil. Então eu falei assim, caramba, então não era nada do que eu imaginava. Fui, fiz as provas do final do período e estava lá, de recuperação em tudo. Então,
eu falei assim, não, mas agora eu vou pegar firme. Agora eu vou estudar porque eu tenho que passar. Eu nunca repeti de ano na escola, nunca. Então eu não admitia, pô, primeiro período eu vou repetir, não. Fui lá, estudei anatomia como nunca, sabe, na minha vida, porque aquilo era tudo muito novo para mim, anatomia, osso, músculo, acidente anatômico e ligamento, e eu fui, mas eu caí dentro. E aí, consegui passar. E ali eu acordei para a vida, né? Eu falei assim, bom, se eu quero seguir, eu vou ter que me dedicar. Então, eu peguei com mais consistência nos estudos, a firme, e estava com a Taiane pequena, mas eu tinha uma babá que me ajudava, mas de manhã eu tinha um período da manhã que eu ficava com a minha filha e de tarde eu fazia a faculdade. Então, essa pessoa ficava só no período da tarde, período que eu estudava. Aí, quando eu voltava para casa, eu cuidava da minha filha. Porque meu pai e minha mãe não ficavam, não. Tá? Não tinha aquela mãe que falava assim, deixa tua filha comigo, não. Eu tinha a responsabilidade de cuidar dela e de fazer a minha faculdade. Sabe? Então, meu pai, do momento que eu engravidei, meu pai me deu muita responsabilidade. Acabou a moleza. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque senão você não se tornaria quem você é hoje. Quem eu sou hoje. Meu pai, ele foi ali, ó, sabe? Ele foi muito duro comigo, sabe? Na época. Mas eu agradeço tudo que ele fez, sabe? Naquela época. Eu não entendia, mas eu agradeço. Muito. Desculpa. Então, normal. Faz parte. Tem que botar pra fora. E aí eu fui seguindo. E aí me formei. E logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pilates. Com o Pilates, porque ninguém nem escutava, nem sabia o que era Pilates aqui em Nova Iguaçu. Mas foi o primeiro emprego que me apareceu. E eu falei assim, eu vou pegar e vou encarar, vou fazer um curso. Tive, né, a pessoa que me ofereceu um emprego, ela me levou para fazer um curso de Pilates. E era o primeiro estúdio de Pilates em Nova Iguaçu e eu, né, fiz o curso e comecei a dar aula. Assim que eu me formei, eu comecei a dar aula, eu comecei a trabalhar. Eu não tive nenhum tipo de dificuldade, sabe? Porque engrenei logo. Antes disso, eu dancei no Balé do Faustão. Fiquei 6 meses dançando, mesmo fazendo faculdade. Eu prestei um teste, eu participei do concurso das mais belas pernas do Domingão do Faustão. Não sei se você lembra disso. E aí eu fiquei em segundo lugar. E depois eu entrei pro balé, porque eles me chamaram. Mas assim... Não tem esse vídeo? Eu não sei. A gente vai ter que puxar, Patrícia. Eu acho que tem no YouTube alguma coisa desse vídeo do concurso das pernas. Aí eu entrei pro Balé do Faustão, fiquei lá 6 meses, mas você sabe quando não é aquilo ali que você quer? Por mais que a minha mãe tinha ficado assim, nossa, minha filha, não sei o quê. Acho que minha mãe ficou mais ansiosa o dia que eu ia receber a resposta se eu tinha entrado, mais do que eu. Mas eu já estava terminando a minha faculdade, e aí eu pensei assim, né? Aí fiquei lá no balé um tempo, aí eu pensei assim, caramba, eu fiz uma faculdade, eu tenho uma faculdade, fisioterapia, e eu tô dançando, sabe? Era uma coisa meio que na minha cabeça eu era muito certinha com aquilo ali, então eu vou tomar outro rumo? Não, e aí... até foi nessa época que eu estava fazendo os ensaios que eu tive o primeiro contato com o Pilates, conhecer o Pilates. Porque nessa academia na Rio Sport Center tinha um estúdio de Pilates lá, era uma coisa muito nova. Tá? E por acaso, quando eu fui lá, que eu fiz uma aula para conhecer o Pilates, essa aula, logo depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar aqui em Nova Iguaçu. Me veio essa pessoa, me ofereceu, e eu falei assim, caramba, eu sei o que é Pilates. Já tinha tido contato, né? Porque as bailarinas podiam fazer aula. Ai, Natane, eu me formei em 2001. 2001 que eu me formei. Acho que isso aí foi finalzinho de 2001, início de 2002. Caramba. Foi aí, tá. Então, eu fui, comecei a trabalhar, logo em seguida eu saí do Balé do Faustão, porque todo domingo tinha teste, e se você engorda um pouquinho, ele te tira. É assim, todo domingo tinha um teste de vídeo, você tinha que ir lá se apresentar, e se você engorda um pouquinho, sai.
Então, eu não tinha muito essa coisa de ficar ali segurando dieta. Eu comia de tudo. Nunca fui uma pessoa de... Né, naquela época de fazer dieta. Sempre fui magra. Aí, tá. Então, eu saí, que eu acho que foi muito bom. Aquilo ali foi bom. Eu não ia seguir, porque eu não sou bailarina, não sou dançarina. Né? Nada contra, mas eu não me via ali, sabe? Não enxergava o meu futuro ali. Então, fui dar aula de Pilates, aceitei o emprego, fui dar essa aula de Pilates, fiz o curso. E logo assim, de início, o estúdio já ficou cheio em Nova Iguaçu. Esse estúdio que eu dava aula já começou a ficar cheio, ter aluno pra caramba. E aí foram abrindo outros Pilates em Nova Iguaçu, claro. E só que eu me achava ainda muito fraca, sabe? Como profissional. Eu olhava assim, eu pensava, pô, mas tem que ter mais alguma coisa, não é só isso. Tem que ter... eu tenho que entender mais. Chegava um paciente com dor, um aluno com dor, eu não conseguia resolver. Eu ficava perdida, eu falava assim, meu Deus, a pessoa está com hernia de disco, o que eu vou fazer, sabe? Será que eu posso passar esse exercício? Apesar de eu já tinha entrado na musculação, já entendi um pouco de biomecânica, que a faculdade já tinha me ensinado bastante, eu não me sentia segura. E aí eu fui caçar um curso de Pilates, uma formação de Pilates mais consistente, que tivesse, porque eu fiz de um final de semana, tá? Eu comecei a dar aula num curso que, faz esse aqui, porque esse aqui é de um final de semana, custou R$500 na época, eu me lembro ainda do valor, foi uma coisa assim, bem barata, bem, sabe? E eu falava assim, não, eu vou caçar um curso melhor. Aí procurei os melhores cursos, tinha um curso da Inélia Garcia em São Paulo, que era, a Inélia era top, era a que mais tinha nome no Brasil, e a Tereza Camarão no Rio de Janeiro. Só que Tereza Camarão era um Pilates era o Pilates contemporâneo, que é mais adaptado à fisioterapia, sabe? E a Inélia já era um outro tipo de Pilates, mas eu não sabia fazer essa diferença naquela época. Então, eu fui e fiz o da Tereza, porque o da Tereza era no Rio, eu não precisava viajar, vendi o meu carro na época, eu tinha um carro, vendi meu carro, fiz o curso e peguei e comecei a trabalhar com a formação da Tereza. Logo em seguida, a Tereza me chamou para trabalhar lá, na Urca. Primeiro eu trabalhei em Ipanema e ela perguntou para mim assim, Carla, você mora em Nova Iguaçu, né? Eu falei, moro. Você vai conseguir chegar aqui 7 horas da manhã para dar aula? Porque ela toda sem jeito falando, porque tem linha vermelha, né? Tem tiroteio. Aí eu falei assim, não, Tereza, eu chego. Pode deixar que eu chego 7 horas da manhã, abro o estúdio. Então, eu saí do lugar onde eu estava, que eu trabalhava todos os dias, fiquei só 3 vezes na semana e passei a trabalhar lá terça e quinta, em Ipanema. Aí, lá em Ipanema, eu comecei a dar aula para alguns artistas. Então, eu comecei a me sentir mais valorizada, a ter mais experiência, a saber me comportar como profissional, porque me cobravam, entendeu? Lá tinha muitas regras. Então, aquilo ali foi bom para mim. E eu não ganhava tanto assim. Mas eu queria ficar ali, sabe? Eu queria ficar lá, que eu queria aprender ambiente que ajuda pessoas com dinheiro. Eu via as pessoas, eu escutava muito uma aluna milionária falava assim, eu viajo para tal lugar. Não, porque semana que vem eu vou viajar para Nova York. Aí eu ficava pensando, eu novinha, eu ficava assim, será que um dia eu vou viajar assim? Aí eu ficava só sonhando, né? Só pensando, será que eu vou viajar? Será que eu vou conhecer o mundo também? Quero ser assim. Então, isso tudo vai fazendo a nossa cabeça, sabe? Você buscar, você vai lá, eu vou me aperfeiçoar, eu vou cada vez ser uma profissional melhor, eu quero ter postura, e eu quero que os meus alunos me respeitem, me vejam como, né, uma pessoa que sabe, né? Então, quando passou um tempo, eu comecei a ter a necessidade de ter o meu próprio espaço. E foi quando eu virei para o meu pai e falei, pai, eu preciso abrir um estúdio de Pilates. Aí ele foi e falou assim, não, minha filha, tudo bem, a gente abre. Aí ele me ajudou a montar meu estúdio. Eu tinha já o dinheiro guardado, porque eu sempre guardava meu dinheirinho, então entrei com meu pai, que meu pai sempre ele tinha isso, tá? Ele me emprestava, mas ele depois me cobrava.
Ele falava assim, ó, eu vou abrir para você, mas você vai me pagando. Sempre assim, sabe, Natânia? Apesar dele ter condições financeiras de montar para mim, nem me cobrar, mas o meu pai fazia eu depois pagar em suaves prestações, mas eu tinha que pagar. Sim. E isso foi me dando cada vez mais responsabilidades. E aí, logo em seguida que eu abri o estúdio, com 6 meses, eu já tinha juntado dinheiro, sabe? Assim, absurdo, que eu já tinha fila de espera para entrar no estúdio. Era uma sala pequena, o meu estúdio. E aí eu fiz o RPG, uma outra formação, para poder saber mais de coluna, sabe? Já tinha feito alguns cursos de estética, porque você fica meio que ali, né? O que eu vou fazer? Será que é estética? Será que é isso mesmo, Pilates? Mas não rolou a estética. Para mim, a estética mesmo, eu trabalhar com estética. Mas eu quis montar a área de estética lá junto, dentro do espaço. Mesmo porque eu queria ter um negócio maior e queria dar oportunidade para outros profissionais, até para outros fisioterapeutas, tá? Então, eu montei e eu comprei alguns aparelhos já com o dinheiro que eu tinha guardado. E aí, pedi da ajuda do meu pai mais uma vez para comprar um outro aparelho mais caro, que foi quando ele comprou. E aí, ele falava assim para mim, será que isso vai dar certo, menina? Sei não, hein? Você está investindo muito dinheiro, não sei se isso vai dar certo. Eu falei, pai, vai dar certo. O senhor pode confiar que vai dar certo. Aí ele foi, montou, e aí ele comprou esse aparelho, e o resto eu fui ajeitando. E aí foi indo, sabe? Foi indo. Não tem. Energia. Naquele objetivo. Uma hora ele retorna. Retorna. Eu só pensava naquela... colheita. Eu só pensava naquela mulher. Só pensava naquela mulher. Pô, a mulher viaja pra caramba, eu quero viajar. Né? Uhum. Sempre tem que ter uma coisa na sua vida que te faz você ter aquela vontade, né? Aquela coisa de você buscar. Então, foi indo. A história é longa, né? A história é longa e tem muito mais coisa, porque eu sou uma pessoa que eu vou buscando. Então, assim, Pilates, aí fui fazer RPG, depois eu achava que eu tinha que ter mais ainda conhecimento, fui buscar a osteopatia. Aí da osteopatia, que foram 6 anos, eu tive uma aluna, paciente também, que ficava assim para mim, que é a Carol Veiga. Eu tô grávida, você vai cuidar do meu pós-parto. E aí ela falou da tal da barriga negativa para mim. Eu falei assim, meu Deus do céu, Carol, mas eu já faço tanta coisa. Eu não posso. A Carla, mas faz, é legal, você já viu que é um vácuo, é um trabalho. Aí eu fui fazer o curso. Todo o nível, né? Quando eu entro para o negócio, eu entro para valer, para fazer tudo. Então, eu fiz os 3 níveis do LPF na época. E depois eu fiz o hipopressivo só para pós-parto, diástase. E aí eu pensei assim, cara, não é muita coisa, porque eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com o corpo. Vocês já sabem onde vocês vão me ver no pós-parto, né? Agora, né, na gestação e no pós-parto também. Sim, pós-parto. Porque eu quero muito que você fale também sobre isso. Até o projeto do Barriga 0360. Como é que surgiu? Como é que veio esse estalo? Eu entendi que aí você foi buscar o conhecimento, estudou todos os níveis. Sim. Mas como é que foi o estalo depois que você estudou tudo e começou a aplicar no seu consultório? O estalo foi o seguinte, eu comecei já a aplicar, não levando muita fé, tá? Porque você tá ali, você pensa assim, porque também depende muito da dedicação do seu aluno, das minhas alunas, dependia dessa dedicação. Como é um negócio novo, as pessoas não acreditavam muito que em pouco tempo de prática ia conseguir reduzir tanto de circunferência abdominal. Porque todo mundo tem uma mente, né, a maioria as mulheres, de que a gente tem que fazer muita dieta, muita atividade física, muitos exercícios aeróbicos para você reduzir a sua barriga. É uma parte, sabe, Natânia? É uma parte. Não vamos falar, não, a gordura. Não, sim, gordura se queima fechando a boca e fazendo atividades aeróbicas, fazendo musculação, você ganhando massa muscular. Só que tem a questão da fraqueza do músculo transverso, dessa cinta. E você precisa fortalecer, porque você pode estar magra, mas você pode estar barriguda.
você pode estar com a barriga flácida, com a musculatura flácida, e principalmente depois de uma gravidez, com pós-parto. Então, a primeira gestação você fica de um jeito, na segunda você já fica de outro, entendeu? Então, vem vários sintomas depois e queixas das pacientes, das alunas. Por quê? Pode acontecer uma incontinência urinária. Então, a gente tem que prestar atenção para isso hoje. Hoje, o mundo está muito, né? Tudo tem muita informação para gente. Então, as mulheres hoje têm acesso a tudo para ficar bem. Então, quando veio a pandemia, eu já estava dando aula de barriga negativa, dava dentro do estúdio de Pilates, porque eu gostava de juntar as duas técnicas. Então, quando veio a pandemia, aconteceram duas coisas comigo. Eu entrei por uma nova formação de Pilates, que foi o clássico, porque era aquele lá atrás que eu queria fazer da Inélia, que era caríssimo, eu ia ter que vender a minha casa para fazer. Não, estou exagerando, mas era super caro. Eu não tinha condições naquela época. Então, eu fui fazer um Pilates, eu fiz a transição para o clássico. E no Pilates clássico, eu aprendi muito sobre o Powerhouse, que eu não tinha essa visão antes no contemporâneo. O Powerhouse, eu ficava assim, Powerhouse eu achava que era só uma musculatura de barriga, de abdômen. Na minha cabeça era só o reto abdominal ali, os abdominais que a gente faz. Só que não era isso. Então, isso que eu quero perguntar, o que é para aquela pessoa leiga que está assistindo a gente? O Powerhouse, cada um tem cada modalidade tem cada técnica tem um nome para isso, né? Então, o Powerhouse para o Joseph Pilates é a sua caixa, é isso aqui. Bota aqui, ombro para cá, quadril aqui, é o que guarda os seus órgãos vitais. Então, tá aqui, ó. Se você pensar bem, claro, tem a cabeça, o cérebro, mas vamos pensar aqui. Aqui tá a maioria dos nossos órgãos guardados, né? Quer dizer, os nossos órgãos estão aqui. E isso aqui é importante estar fortalecido, esse quadrado. Por quê? Você tem que ter a parede abdominal na frente que vai sustentar esses órgãos, a sua coluna atrás, a musculatura da coluna, diafragma, que está aqui em cima dividindo a cavidade torácica da abdominal. Então, aqui tem uma pressão, aqui tem uma pressão e aqui tem outra. Então, o diafragma ele divide isso. Ele é um músculo que trabalha a sua respiração e mobilidade desses órgãos. Assoalho pélvico embaixo. Então, pensa, parede abdominal, coluna, musculatura da coluna, diafragma em cima, assoalho pélvico embaixo. Esses quatro aqui tem que estar trabalhando em sincronia. Se um tiver desequilibrado, acabou. Já vai ter compensação de postura, de incontinência urinária, uma má respiração, quer dizer, uma respiração deficiente, que não vai estar trabalhando tão bem o seu, não é só o pulmão, mas as vísceras, que o diafragma ele é bombeador das vísceras, sabe? Sistema linfático, tudo em sincronia. Então, interessante isso aí que você está falando. Para quem não entende, ter uma percepção maior da importância de procurar ajuda, sim, fazer atividade física, se cuidar melhor. E aí, voltando no Powerhouse, isso, entendeu? A complexidade, isso é um Powerhouse. É a tua casa de força. Ele já sabia disso lá atrás. O LPF, o hipopressivo, ele também tem essa visão. Então, olha como que são técnicas que se conectam e se complementam. Tá? Então, quando eu fui para o Pilates Clássico, eu comecei minha formação na pandemia, que isso foi, eu decidi antes, em 2020 veio a pandemia, mas eu entrei no ano anterior para fazer o Pilates Clássico, troquei meu estúdio inteiro, troquei todos os meus aparelhos, e aí, em março veio a pandemia. E aí eu com uma dívida de troca de aparelho, dívida de um curso que eu tinha entrado novo, uma formação. Nossa. E aquela tensão toda. Não tem ninguém que não tenha passado pela pandemia, além daqueles que perderam seus entes, mas a parte profissional, todo mundo passou perrengue. E aí eu com 130 alunos no estúdio, de repente eu não tinha mais ninguém. Porque eu não faço planos anuais e semestrais. Eu não gosto. Eu gosto que o meu aluno ele tenha a liberdade de pagar todo mês, o mensal. Sim. Chegou, já até tive essa proposta de implantar isso lá na clínica, no estúdio, mas eu quero que o meu aluno ele chegue todo mês e ele tenha vontade de pagar o mensal.
E eu sempre tive essa segurança, eu tinha meus alunos ali, sempre cheio o estúdio. A pandemia acabou, né? Então, no mês seguinte, eu não tinha receita. Entendeu? Sei bem. Eu não tinha aquela coisa, mas vai entrar. Mas alguns alunos até pagaram para ajudar. Mas depois eu falei, não, eu não quero. Por quê? Eu já queria modificar meu sistema todo. Se eu ia para o Pilates clássico, eu não podia ter 4 ou 5 alunos no mesmo horário. Era uma coisa mais restrita, mais individualizada. Eu queria isso. Eu até brinco, eu falo que eu acho que fui eu que trouxe a pandemia. Porque quando eu olhava meu estúdio cheio, não que a gente trabalhava de uma forma errada, porque eu sempre tive o estúdio cheio, mas era 2 professoras no estúdio dando aula. Eu tinha esse cuidado, mas era muita atenção, cansava muito a gente. Então eu falei assim, como é que eu vou fazer para implantar o clássico? Sabe? Porque você tendo 4, 5 alunos, você tem que ter mais atenção. Sim. Eu ia ter que ter mais professor no horário. Tá, aí veio a pandemia, eu pensava assim, qual vai ser o jeito? Aí veio a pandemia, todo mundo saiu. Eu falei, agora é a hora. Eu não fiquei, sabe? Meu Deus, não, agora é a hora. Eu vou trocar tudo e eu vou mudar a minha maneira de trabalhar. E com isso, por que eu tô falando isso tudo? Porque eu vou chegar no barriga negativa. Eu comecei a ter a minha formação, a minha professora, que é de Nova York, ela é de Nova York, a Erika Almodóvar. Ela começou a trabalhar muito esse powerhouse em mim, me dá outra consciência corporal em relação a isso. Não era aquilo que a gente achava, que era só uma flexão de tronco, trabalhar abdômen, não. Vinha muito a questão respiratória, fechamento de costela, ativação do seu transverso, fechamento de costela, umbigo para dentro e para cima, o tempo todo. E aí, eu comecei a ver a modificação do meu abdômen. Anos de academia, e eu não conseguia ver aquela marcação do meu abdômen com isso, com principalmente o mat pilates, tá? O solo, mat pilates, não era nem o dos aparelhos, porque eu fiquei muito em casa. Então, eu treinava muito o mat em casa e comecei a treinar a barriga negativa. Eu falei, quer saber, já que eu tô fazendo mat, eu vou agregar os 2, eu vou juntar as 2 técnicas e eu vou fazer o mat, que vai trabalhar a minha coluna, minha flexibilidade, eu estava fazendo a formação, e vou entrar com a barriga negativa, com o LPF. Comecei a fazer as posturas também da barriga negativa. Menina, mas assim, aí parece que a barriga negativa deu aquele boom, sabe? Minha cintura afinou, aí veio aquela coisa de afinar a cintura. Eu passei a observar que eu fazia muito mais xixi, minha parte linfática estava funcionando, então eu comecei a perceber que o meu sistema, o meu corpo, ele começou a reagir mais, a tipo drenar, como se eu estivesse fazendo uma drenagem sozinha. Então eu via que eu tinha alguns inchaços, assim, às vezes em perna, e eu comecei a perceber o efeito, principalmente no pré-menstrual, que a mulher fica com aquelas irritações, que fica com muita enxaqueca. Então, teve até um dia que eu pratiquei bastante, eu estava com muita enxaqueca, eu pratiquei a barriga negativa, a respiração e o vácuo. Menina, a dor de cabeça acabou, sumiu. Por quê? Porque aquela retenção de líquido que você fica pode te causar uma enxaqueca. Aquela congestão, sabe? Aquele volume maior de líquido corporal. Você está no período pré-menstrual. Então, eu comecei a observar os benefícios. E aí, quando você aplica em você, que você acredita, aí começa a dar certo. Sim. Não adianta eu estar lá, for fazer o curso, aprendi a técnica, mas eu não sou praticante. Não adianta, eu não acredito no negócio. Sabe, se eu não faço em mim, eu não acredito. Entendeu? Você está falando isso e me recorda que, assim, é igual quando eu falo, faz a live, faz os stories. Aí eu fico, cara, eu tenho que massificar o meu, porque como eu fico no backstage falando, eu sei que vai surgir um pouquinho, sair fora do assunto, mas faz parte. E aí eu fico ali acompanhando várias contas por trás. Então, eu uso meu tempo para isso, não foco no meu, mas aí eu tenho uma credibilidade, mas ela tem um limite por eu não fazer. Sim. Hoje de manhã eu já fiz uma mini live. Sim. Eu fui lá, deixei um recado matinal. Sim. Eu tô colocando lá pelos 4, 5 minutos, eu entro, falei, antes do podcast, vou entrar aqui rapidinho e vou fazer uma live. Sim. Nem que seja, sem avisar, sem nada, criar um hábito ali para justamente o meu cliente enxergar o quanto que tem potencial naquilo que faz. Então, isso que você tá falando
Muito É a verdade. prática, é você aplicar em você, tanto que a gente fala. E antes eu não fazia o Pilates contemporâneo. Porque como eu tinha um estúdio muito cheio, eu dava muita aula toda hora, e aquilo me deixava um pouco assim, quando eu acabava de dar aula, naquele estúdio com aqueles alunos pra caramba, eu queria sair dali correndo. Quando eu fiz a transição, eu fazendo formação, que eu montei meu estúdio novo, que eu botei toda a aparelhagem clássica, comecei a praticar a barriga negativa, eu ia para o meu estúdio sozinha. E eu começava a treinar no meu estúdio, fazia o match em casa, fazia nos aparelhos, comecei a entender o meu centro, meu powerhouse, meu abdômen. E aí, eu já tinha trabalhado com a Carol já tinha tido grandes resultados, que foi antes da pandemia. Ela já tinha ela já falava, Carla, é maravilhoso. E eu falava, não, realmente é maravilhoso, mas eu não tinha sentido na minha pele ainda. Porque eu também achava assim, sabe, Natânia? Já tô magra, eu já malho, já tô com percentual de gordura baixo, a minha barriga eu não era insatisfeita com o meu abdômen. Eu não era, mas eu não tinha uma marcação, sabe? Mas assim, conforme eu fui vendo, eu fui gostando daquilo. Eu falei, nossa, meu abdômen tá definindo. E sem fazer nada de aeróbico, nem dieta muito restrita. Porque você, para secar o abdômen, você precisa ser muito ali na dieta. Poxa, quem aguenta? Quer dizer que para você ter um abdômen marcadinho, você tem que estar sempre sofrendo? Entendeu? Fazendo uma dieta tão restrita, não posso comer carboidrato, não posso isso, não posso aquilo, não pode um final de semana sair porque já embaça o abdômen. Pô, entendeu? Que loucura é essa, gente? Que a gente, né? É verdade. Não. Viajou com 2, 3 dias, já fica um bucho, Não, eu buchão. eu viajei, né? Minha barriga continua para dentro. Pode sim aumentar um pouquinho mais de retenção de líquido, o pessoal falar embaçou, mas você já faz um cortezinho um pouquinho ali, ou então é só voltar a trabalhar, sabe? Fazer o vácuo que a barriga já volta. Por quê? Você está estimulando o seu corpo, o seu sistema todo linfático a te drenar. E tem gente que tem muita retenção de líquido. Tem gente que tem muito problema intestinal, que não funciona o intestino. E isso vai fazer você ter mais retenção de líquido. Se você aumenta a sua pressão intraabdominal, né, devido à gordura visceral, ou você não vai bem ao banheiro, ou seu intestino não funciona, você tem uma congestão, porque aí já entra a visão do osteopata. Olha aí como que tudo é ligado. Né, a visão do osteopata, congestão ali abdominal, retorno venoso, pessoas que têm hemorroida, que a hemorroida é uma congestão desse sistema do fígado, né, ali do retorno venoso. Então, se a pessoa já chega para mim com uma queixa que ela está com hemorroida, que ela está sofrendo com isso, eu já sei que ela está com o fígado sobrecarregado. Então, ela já começa a fazer o trabalho da barriga negativa, já é o exercício que eu passo para ela em casa para ela melhorar isso. Então, tem ou não tem conexão tudo? Com certeza. Sabe? O diafragma, ele é o grande... Ele manda, ele é o chefe dali. Então, eu estou trabalhando no diafragma, eu com o Pilates eu estou trabalhando também a minha respiração, com a barriga negativa eu trabalho a respiração. E aí, é isso que eu estou te falando. Na pandemia foi o meu start aí, sabe? Cara, quando eu comecei a aplicar em mim, é isso, agora eu vou voltar com força total e vou botar essa mulherada para ficar sem o buchão. E aí, falando agora para quem é o Barriga 0360? Quem que você, assim, olha, é quem quer ter, para quem é? Para quem quer diminuir a circunferência abdominal significativamente, manter, sabe? Para a mulher que tá lá insatisfeita com a barriga tá grande, estufada, porque eu vejo que elas chegam com essa queixa, tá? Meu abdômen tá assim, será que isso aqui é gordura? E na maioria das vezes eu apalpo, pinço a gordura e falo, olha o que você tem de gordura, quase nada. Isso aqui é postural, você não sabe trabalhar, ativar a sua cinta. Então é para essa mulher acho que para qualquer mulher que queira diminuir circunferência abdominal, mas isso é o estético, tá? Aquelas que já fizeram cirurgia plástica. Sim. E aí entra o pós-parto, mulheres que estão saindo de uma gravidez, elas precisam, isso aí teria que ser regra para elas, quer dizer, ser ali, ó, certo para toda mulher pós-parto, tá? Porque a mulher lá na gravidez ela faz, né? Ela vai ter diástase, isso é normal, natural, fisiológico,
do corpo da mulher, porque é afastamento do reto abdominal. Só que tem mulheres que vão voltar rápido e tem mulheres que vão ficar com a diástase. Dependendo da fraqueza desse músculo. Se ela nunca fez atividade física na vida dela, ela não vai ter mais dificuldade de recuperar. Tá? E se for uma segunda gestação, vai ter mais esse problema, porque já esticou de novo. Imagina, o tecido vai, estica e volta, tá? Porque assim, eu também fiz na pandemia, né? E assim, eu percebi o quanto que fez diferença no pós-parto. Mas, então assim, para uma segunda gravidez, eu vou ter uma facilidade. Vai ter uma facilidade. E a gente, trabalhando na sua gravidez, a ativação da cinta, que é a respiração e você tendo consciência do seu abdômen, não é nada agressivo, não faz mal, sabe, para a mulher que está grávida, não vai fazer abortar, nada disso, porque as pessoas pensam, não posso contrair meu abdômen. Pode ajudar na hora do parto, na contração também, né? Não, e isso na hora dela fazer o parto, ou ser um parto normal, pode te ajudar bastante. E na reabilitação depois, só que tudo com consciência corporal da maneira certa. Sim. Né? Porque muita gente pensa em contrair abdômen, e botar pressão para o assoalho pélvico. As pessoas pensam na hora que soltam o ar de uma forma errada, que é o que eu mais vejo. Solta o ar e empurra para baixo, como se fosse aquela pressão de evacuar, de fazer cocô. Então, não é essa pressão. Quando você solta o ar, você, pelo contrário, tem que imaginar que você está soltando, fechando costela e trazendo seu umbigo para cima, para dentro e para cima. Você faz o inverso. Né? Isso é ativação de cinta. O vácuo faz isso mais ainda. Né? Mas aí é uma outra coisa o vácuo. As posturas com a aspiração diafragmática, que é o certo. Né? Então, e as mulheres de cirurgia plástica, vamos lá. Né? A abdominoplastia. O que acontece com a abdominoplastia? Elas têm só a visão de que vai lá, tira a gordura, puxa a pele, né? Fica com aquele abdômen legal. Agora eu tô sarada. Que a ansiedade é tudo, né? Não, eu não vou malhar até eu perder essa barriga, né? Só que ainda não tem aquela consciência de que tem uma camada embaixo, muscular, que é a cinta, que é o transverso, ele é igual uma cinta, e que ele fortalecido, ele reposiciona, ele traz os órgãos, ele faz essa sustentação desses órgãos e você não fica com aquela projeção da barriga. Você vai lá, faz a cirurgia plástica, faz a abdominoplastia, costura, tudo bem. O cirurgião plástico fez o papel dele, fez o trabalho dele bem feito. Tá? Que eu vejo muito isso, elas reclamando do cirurgião plástico. O cirurgião plástico, ele fez o trabalho dele. Tá tudo direitinho. Sabe? Fechou a diástase. Mas ela não fez, a cliente, ela não fez antes o que ela tinha que ter feito, que era ter ativado a cinta dela antes, ter fortalecido essa parte mais interna. Porque costura, faz a cicatriz, fica com uma cicatriz e ainda continua com a projeção da barriga, com a barriga estufada. E fala assim para mim, não, Carla, eu tenho estômago alto, isso aqui é meu mesmo. Eu falo, não é. Esquece isso, você tem só que aprender a fechar suas costelas, costelão aberto, uma respiração que é muito infla e solta pouco. Quando solta, não ativa o transverso, não faz o trabalho dessa consciência corporal, então não fortalece essa cinta, faz a cirurgia e continua insatisfeita. E não entende por quê. Aí acha que a cirurgia plástica não foi, sabe, bem sucedida. E não é, eu explico para elas. O ideal é que faça antes. Vou fazer uma cirurgia plástica, vou fazer uma abdominoplastia. Ok, o que eu tenho que fazer antes? Isso também tem que entrar um pouco também no mundo dos cirurgiões plásticos. Eles passarem a entender isso. Porque para eles vai ser até melhor, vai facilitar, entendeu? A vida deles. Então, faz uma reabilitação do seu abdômen. Se percebeu que a pessoa ela não tem aquele tônus, vai lá, faz uma reabilitação que... Mas a pessoa quer um milagre, que é da noite pro dia. Olha só, fala aí, é amanhã que tu vai cortar, que eu já vou no outro já tá dia. Já tá com dinheiro, já tá pronta, quero fazer. Mas... Passa o resto da vida toda anterior, se desgastando todo. Não, a gente não engorda também, a gente não fica com essa fraqueza de uma hora para outra, você vê. Tem as gestações, então a gente hoje tem a consciência que tem uma reabilitação pós-parto.
né? Você tem uma consciência hoje, você hoje sabe mais até do que da primeira gravidez. Com certeza. Entendeu? Nem sabia dessa da ativação da cinta Não. na gravidez, né? Que é o fortalecimento do seu powerhouse, para você não ter dor na coluna. Entendeu? Que a gente já começa a sentir uma dorzinha lombar. Começa, já natural. Cansa as pernas. A mulher tá com os hormônios modificados, ela vai ter que ter ali o efeito do hormônio que vai relaxar mais os ligamentos, porque precisa ganhar espaço. Então, o ligamento e os tendões não podem estar, sabe? Rígidos. Tem que deixar, porque vai crescer, vai ter que ceder. Nosso corpo, ele é muito, sabe? Deus fez perfeito. Tudo certinho, no momento certo. E a gente aqui, às vezes, bagunça, sabe? Não sabe lidar, não sabe... Então, nada melhor do que um profissional que entenda para poder te orientar. E aí, o que mais mesmo? Já me perdi. Não, legal. Eu queria saber, assim, sobre o Barriga 0360. Você explicar, assim, o que ele não é. Até mesmo é interessante quando a pessoa pensa, assim, numa cirurgia plástica, ela pensa algo imediato. Não é uma coisa milagrosa da noite pro dia, né? O que não é o Barriga 0360 para desmistificar o pensamento daquelas pessoas que falam assim, tá, mas é só então botar a barriga para dentro, fazer respiração, acabou, já tá solucionado? O que não é, para desmistificar isso? Olha, ele não vai ser um treinamento para você perder gordura, tá? Gordura. A gordura, ele não pense que vai ser isso. Embora, tá, eu tenho visto, mas eu não posso ainda afirmar, porque isso não tem um estudo ainda, mas a maioria das minhas alunas que começam a praticar, elas emagrecem. E aí pode ser um efeito, mas emagrecem no geral, tá? Elas ficam com o corpo mais definido. Mas é o que eu tô te falando, trabalha muito os seus órgãos, o funcionamento do intestino, o sistema linfático. Então, isso vai trazer uma melhora no metabolismo. Então, pode contribuir para a pessoa emagrecer, pode. Mas eu não posso falar para você, Natane, você vai fazer a barriga negativa e essa gordura da camada adiposa você vai perder. Não, ele é a nível muscular. Então, ele vai trabalhar a sua cinta a nível muscular, reposicionamento de órgãos, trabalho respiratório, amplificação do movimento do diafragma, fortalecimento de assoalho pélvico. Então, ele é isso. E, consequentemente, isso é o que faz a mulher perder mais circunferência abdominal. É isso. Porque às vezes você perde gordura, mas você não perde tanta circunferência com a gordura. Você vai perder mais circunferência abdominal e definir a sua linha de cintura trabalhando a cinta natural, músculo transverso. Por isso que a gente fala assim, 4 semanas você vai perder menos 5 centímetros. É mais ou menos a estatística, tá? Das minhas alunas. É o que eu vejo na prática. Eu já tive aluna que em 4 semanas perdeu 8 centímetros. Porque ela estava com tanta fraqueza, ela estava com uma postura tão ruim, que ela, quando começou a praticar, ela já ajeitou tudo. Eu tenho até um vídeo que eu mostro isso na prática, uma pessoa toda largada, assim, com a barriga para frente, e só de ajeitar a postura, empurrar a barriga para dentro, se você medir na mesma hora ali, ela já perdeu a circunferência abdominal. Então, é rápido. Eu vejo que é uma prática que, se você fizer todos os dias, de 5 a 10 minutos, você vai ter um bom resultado e rápido. Porque se a pessoa tiver falta de consciência corporal, vai ser rápido para essa pessoa. Agora, se ela já tem se a queixa dela já é outra, ela já tem esse tônus e ela tem gordura, aí tem que procurar fazer outras coisas. Sim, aí entra assim a dieta, sabe? A atividade aeróbica, a musculação. Mas justamente a gente fala para essas mulheres que às vezes estão fazendo isso tudo e ainda estão insatisfeitas com a barriga que está estufada e ela não sabe o que é. Então, barriga 360 graus ele não se enquadra para você perder gordura, tá? Nem visceral e nem abdominal, nem do tecido subcutâneo. Isso você tem que fechar lá a tua boquinha. Isso é importante você falar, porque as pessoas procuram, né? Às vezes a mágica ali, eu vou perder toda aquela pochete, alguma coisa, né? Muita gente fala na internet, quem vende a técnica da barriga negativa, fala muito isso, vou acabar com a pochete. Mas vamos acabar com a pochete, vírgula. Não é bem assim. A pochete
Qual pochete? De quê? É de gordura? Porque você pode falar assim, eu até tomo cuidado com isso, mas é a parte que tem mulher que... Eu tenho uma aluna que ela perdeu, reduziu bem, mas ela agora mostrou para mim, Carla, olha como que eu reduzi, mas olha aqui essa banha aqui embaixo. Então, aquela gordura ali, eu não posso falar para ela que ela vai diminuir. Pelo contrário, ela afinou, tá mostrando aqui mais. Eu falei, agora é uma hora de você fazer uma cirurgia plástica, se você quiser. Sim. Porque sobrou aquilo ali. Então, o médico vai lá, vai tirar. Melhor coisa, né? Melhor Porque aí você só tira realmente aquilo que não tá fazendo não sentido. tá fazendo sentido. Então, aquela pochetezinha dela não é uma pochete de fraqueza mais abdominal. É uma pochete que ela tem de gordura. Então, isso que tem que ser pensado e avaliado. Então, quando fala, vou tirar a pochete. Pochete, quando é aquela mulher que... Já reparou que tem mulher que ela tem um tônus aqui em cima do abdômen, mas aqui embaixo ela é fraca? Eu tenho um pouco isso, porque eu tenho uma cesariana, fiz uma cesariana, então tem um corte ali embaixo. Então, meu abdômen ele ficou com um pouco mais de fraqueza e eu sinto isso na hora que eu tô praticando, que eu não consigo recolher tão bem o meu abdômen lá embaixo, na parte inferior do umbigo, Eu tenho um pouco isso. como a parte de cima, entendeu? Então, quando eu faço a minha ativação da cinta, o que eu penso, Natane? Eu me olho no espelho, eu fico de lado e eu penso nessa parte inferior do meu umbigo. Eu tenho que trazer aquela parte para dentro, porque aqui em cima já é muito forte, meu. Então, viu como é que a técnica, você já tem que mudar o direcionamento mental, aonde você vai se concentrar para o que você quer reduzir? Então, ali sim, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de projeção mais de barriga infraumbilical. Eu tenho esse problema, mas eu estou sempre trabalhando para não ter. E não vai ser uma cirurgia plástica que vai ajeitar isso. Entendeu? Não vai ser. Então, queria que você contasse uma história, aquela cliente, não porque assim, você contou como é que foi para você a sua experiência no Barriga 0360, mas conta uma história que tá bem fresca na sua cabeça, que te marcou. Eu tive uma paciente que ela veio, né? É paciente, aluna, né? Eu falo paciente porque chega na minha consulta no meu consultório de osteopatia. Mas a queixa dela era... eu fiz cirurgia plástica, e olha a gente entrando na cirurgia plástica aí, né? Na abdominoplastia. E não tô feliz. Eu acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia reparadora. E aí, só que ela falou assim, só que antes eu vejo você falando muito no Instagram sobre cinta natural, e eu quero saber o que é isso, o que é essa cinta natural, se tem jeito de eu resolver sem fazer essa cirurgia, sem ter que mexer de novo. Então, a consciência dela, né, o nível de consciência dela, com as informações que a gente passa no Instagram, já foi boa, né? Ela já pensou, será que isso que eu tenho não pode ser resolvido sem eu voltar para uma cirurgia plástica, né? Para uma abdominoplastia? E a história dela é a seguinte, ela era obesa, né? Pesava 100 e poucos quilos, eu acho que ela falou, é isso mesmo. Ela fez uma bariátrica, então ela veio no processo, ela traçou, né? Ela traçou ali a autoimagem dela, o que ela queria ser. Então vou fazer uma bariátrica, vou emagrecer, depois vou fazer minhas cirurgias plásticas, vou consertar. É a pessoa que está determinada a não está satisfeita com aquela imagem dela e ela quer mudar. Então ela foi buscando, né? Uma mulher que tem conhecimento, muito inteligente. E aí ela foi e fez, né? Perdeu bastante peso, fez a cirurgia dela, abdominoplastia. E aí chegou com essa queixa para mim e eu falei assim, olha... ela falou, Carla, eu fiz, mas eu tô com isso aqui alto. Você tá vendo? Isso aqui meu como que é alto para frente. Eu acho que eu tenho diástase, eu acho que não foi fechada a minha diástase. Porque como ela era ex-obesa, realmente, claro, é igual qualquer coisa que aumente o seu abdômen, que aumente a sua pressão abdominal, que seja gordura visceral interna, porque a gordura visceral, ela vai aumentar também igual uma gravidez. Tá? É tudo que aumenta o seu volume, que você dá muito pressão na sua barriga. Ela achou que não tinha fechado perfeitamente a diástase na cirurgia plástica, no abdominoplastia, e ela foi para eu avaliar. E quando eu fiz a avaliação, estava tudo certinho. Eu falei, não, você tá
Tudo fechadinho, você não tá com diástase. Isso é uma projeção que você tem. Primeiro, eu expliquei para ela. Você tem ainda uma imagem formada no teu cérebro, no teu córtex cerebral aí, uma imagem ainda de obesa. A pessoa ela vive uma vida inteira com aquele peso, né? Com aquela obesidade ou com aquele tamanho todo. Você acha que essa pessoa, principalmente quando ela vem desde a infância, você acha que essa pessoa ela tem uma imagem na cabeça dela de ser uma pessoa magra? Ela não tem. Por isso que eu falo que você modificar o profissional que está ali, ele incentivar, ele falar, você é fina, você fecha isso, você consegue ficar mais fina. Eu falo muito para as minhas alunas, vê uma referência de pessoa que você acha legal, que tem um corpo bonito, que tem um abdômen do jeito que você quer. Olha o abdômen que você quer. Se você tiver uma referência na sua cabeça, você começa a imaginar aquilo e as coisas vão acontecendo para você chegar naquilo. Não é só na vida profissional, no financeiro, não. Na nossa parte de corpo, de autoimagem também. Você não pensa assim, ai caramba, eu quero ficar com cabelo tal, de tal mulher, acho bonito aquele cabelo. Sim. Você não pega uma referência? Será que vai ficar legal em mim? Até de corpo. Eu vou me vestir. Sabe, hoje em dia tem até as pessoas que trabalham com isso para você melhorar a sua autoimagem de vestimenta, de cabelo, de como você se comportar. E tem também a corporal, gente. Tem a corporal, você tem aquela coisa que você tem, aquela imagem do que você quer. Eu mesmo já cansei de olhar mulheres e falar assim, poxa, eu queria ter esse abdômen assim. Se modelar. Eu queria ter um bumbum assim, acho bonito, eu admiro mulheres. Às vezes eu olho mulher passando fio e falo, cara, que mulher bonita. Eu salvo, eu fico ali, sabe? É referência, é vida. A vida é isso, gente. A gente se inspirar, às vezes, se inspirar numa outra pessoa. Então ela foi buscando e ela ainda estava com aquela imagem, né, de obesa. Uma respiração muito ainda inflada, uma respiração que era assim, solta o ar. Aqui, costela aberta. Puxa o ar de novo. Porque as pessoas acham que tem que puxar muito ar. Que puxar o ar é que vai oxigenar o corpo. Eu tenho que puxar muito ar. Minha capacidade respiratória tem que ser na inspiração. Não. Solta esse ar. Meditação, gente, solta mais o ar do que puxa. Entendeu? Então, solta esse ar todo, recolhe esse abdômen. Traz. Você vai falando aí, eu vou fazendo. Isso. Tô escutando. A pessoa tem que cair a ficha dela, como é que funciona o corpo. Como é que funciona aqui, isso aqui. Aí ela vai, quando eu fui mostrando pra ela, eu falei, puxa o ar. Às vezes eu nem faço o vácuo, Nathalie, nem faço a postura, a aspiração diafragmática, porque não é isso que ela tá precisando naquele momento. Ela precisa entender o que tá fazendo ela ficar com aquela projeção da costela aberta e do estômago alto. Um diafragma que só vem, só desce, e quando solta o ar, ele não volta, ele não retorna, ele não puxa, ele não fecha, o transverso não fecha. Então, quando eu mostrei para ela, puxa o ar, solta o ar e ativa seu abdômen. Ativa, traz para dentro. Aí ela foi fazendo. Ela, caramba, Carla, é cansativo. Eu falei, cansa, porque você tá com essa fraqueza. Quando ela viu que ela ficava fina, que na hora que ela fechava as costelas todas, que ela ficava fina, ela falou assim, nossa, eu tô fina. Eu falei, você é fina. Você é fina. Aí ela respirava e fechava, você é fina, você é fina. E ela falou que ficou com aquilo a semana inteira na cabeça dela, e praticando, e fazendo. A Carla falou que eu sou fina. Ela olhava no espelho, botava a mão, eu mando botar a mão aqui, solto o ar e afina. Você é fina, cintura fina, cintura fina. Ela ficou. Menina, veio a primeira e a segunda semana de prática todos os dias, porque ela foi rigorosa na prática dela. Ela seguiu certinho, e isso me deixa muito feliz quando eu tenho, uma aluna que ela segue ali certinho, que não é nenhum sacrifício, gente. São 5 a 10 minutos. É para você, para o seu bem-estar, entendeu? Para você melhorar uma coisa que está te incomodando. E aí, quando a pessoa quer de verdade, ela faz. Ela faz. E aí ela chegou, eu falei assim, quando ela já chegou pra mim no consultório, nessas duas, ela foi numa semana, foi na outra, aí na terceira eu falei assim, cara, eu vou tirar sua medida, eu não vou esperar 4 semanas, porque você já reduziu muito. Era nítido, ela já estava indo de cropped, ela já foi com uma blusa
com um pedacinho da barriga de fora, nada vulgar, né? Mas ela já tava, sabe? Aquela autoestima dela já estava diferente, ela já estava feliz, ela já mudou o pensamento dela, que aquela barriga dela, né? Tinha um jeito e era uma coisa simples de resolver. E aí ela falou assim, não, eu fiquei a semana inteira pensando, eu sou fina, eu sou fina, eu sou fina. Quando a gente foi medir, ela já tinha perdido 5 centímetros de circunferência. Eu falei, eu vou medir e tirar a foto. Ela falou assim, ai, Carla, olha, eu tô tão feliz, eu tô me sentindo tão bem, isso aqui, sabe, pra mim foi assim, eu tinha ficado triste, ela chorou pra mim, ela falou assim, eu fiz, sabe, era meu sonho, eu imaginava que eu ia ficar de um jeito, e aí essas coisas, sabe, vai me deixando assim, eu falo, caramba, eu falo, ai, que bom que você viu, que você viu o resultado, viu que não era nada do que você estava pensando, que a diástase estava aberta. Eu falei, a tua médica fez tudo certo. A médica dela até me segue agora. no Instagram, até passou a me seguir. Então, assim, sabe? Se você completasse sobre esse assunto, assim, realmente o lado emocional. O que elas falam? Quais são as frases que elas mais falam para você, assim, que você percebe que a autoestima tá baixa, que elas não estão legais, não se amam, não... Enfim. Elas sempre falam que quer botar uma roupa, quer botar um biquíni, principalmente o biquíni, sabe? Ah, eu fico de maiô. Hoje eu tive uma que falava muito, eu só ponho maiô, eu tenho vergonha da minha barriga. Uma outra chegou e falou assim pra mim, Carla, eu vou na escola dos meus filhos, vou pegar minhas filhas, e sempre tem alguém que me pergunta se eu tô grávida de novo. Então isso me deixa chateada. Ela era magrinha, essa aluna, magrinha, mas só com aquela barriguinha. Ela falou assim, eu peço sempre que eu tô com essa barriga de grávida. E essa também foi outra que assim, foi sensacional. 4 semanas ela reduziu, sabe? Foi impressionante, porque era uma fraqueza mesmo do transverso. É magra. Entendeu? Então, essa insatisfação que elas têm, é vergonha do marido, né, ou do parceiro, que ali na hora, com aquela barriga, porque a mulher, ela se sente muito feminina quando ela tem uma cintura, né? Se sente mais feminina. Eu digo assim, a autoestima vem porque ela vê ali, ela bota uma roupa, ela põe um biquíni, a barriguinha tá pra dentro. Isso é você se sentir atraente, né? E eu falo isso, a nossa autoestima ela tem que estar aflorada, não sei, tem que estar bombando, porque a mulher, ela até mesmo para você ter vontade, ter tesão, ter tesão, entendeu? Eu tô pensando em mim agora, porque eu não tô ainda com aparência de grávida, assim, a barriga bem de grávida, eu tô com a barriga um pouquinho estufada, fica parecendo que eu tô relaxada, entendeu? Então até assim, realmente, tô no meu momento íntimo ali e não me sinto bem, mas eu sei que eu tô grávida, mas eu sei que talvez eu vou me sentir melhor, porque igual foi da minha primeira gravidez, a barriga mais com cara de grávida. Então eu não tô com corpo de grávida ainda. Você acha que é aquela barriguinha pochete, né? Não, e isso influencia muito no relacionamento, na mulher se sentir desejada. Gente, eu tiro por mim, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que estar me sentindo sedutora, atraente, para eu ter, para eu exalar isso, passar isso. Então, isso é a grande chave né, dessa parceria que tem homem e mulher, dessa conquista. A mulher tem o charme dela. Eu tinha um professor na osteopatia que ele falava assim, vocês, mulheres, acabam com a vida da gente, dos homens. É só vocês saberem mexer no ponto certo. Aquele brinquinho aqui, ó, ele falava assim, são detalhes que eles prestam atenção, que a mulher, ela tem aquela parte a parte sedutora mesmo, sexy, né? Que tem que ter um pouco isso. A mulher não pode ser só, sabe? Eu só trabalho, eu só quero isso, eu quero só ganhar dinheiro. Não, a mulher tem que ter o toque dela feminino. Ela tem que ter aquela cinturinha. É que a gente tá falando sobre isso. O que influencia isso na hora do sexo, por conta que você falou do assoalho pélvico, você fala um pouco dessa ativação da cinta natural. O que isso gera pra mulher, pro casal?
Primeiro que a mulher ela precisa entender como é que funciona ali aquela contração que existe ali embaixo. Porque como é que eu vou explicar isso? A mulher ela tem que... Não precisa ir muito cheio de dedo, cheio de delicadeza pra falar, não. Fala mesmo. A mulher, quando ela tem a mesma percepção que ela tem de recolher o abdômen, ela tem que ter a percepção de contrair a pepqueres dela. Entendeu? De pegar um negócio lá, o bichão entendeu? Vem cá, né? Porque se você simplesmente deixa o negócio acontecer, a penetração, e a mulher ela não tem essa, sabe? Vem cá. Que isso também tem lá embaixo, na musculatura da vagina, sabe? Você não tá presente ali. E ela consegue essa consciência corporal como? Justamente... Na hora do sexo, a mulher usa muito a musculatura do abdômen. Ela usa porque ela tem que se contrair, ela tem que puxar. Se a mulher que não faz isso, ela não é uma boa, né? Ela tem que dar no couro. Então, assim, a mulher, ela sente isso. E até mesmo não é só por causa do homem, tá? Ah, porque eu tenho que dar prazer pra ele. Não, é ela. Ela, pra sentir, pra chegar no orgasmo, ela precisa sentir a musculatura dela. É ou não é? Sim, com certeza. Se a mulher ficar lá relaxada assim... Não, ela tem que sentir, ela tem que vem cá, ela tem que ir naquela vontade. Se ela não tiver essa coisa viva nela, essa ambição, esse tesão, eu falo, faz com tesão, caramba. Tudo, né, na vida a gente tem que fazer com tudo. Tesão. Verdade. Então, na hora ali do sexo, a mulher tem que vir, tem que entender o que está acontecendo. Porque tem muita mulher que não chega no orgasmo porque ela não conhece isso. Ela não sabe que tem. Tem mulheres que não sabem nem que você tem ali a parte de fora do clítoris, que é estimulada, mas tem também o orgasmo interno, que está mais profundo. Então, né, ela precisa, sim, de um estímulo fora, mas ela precisa ter essa contração. E essa contração, ela vem, nessa energia aqui do ventre, do assoalho dela. No que eu percebi quando eu fazia, né, depois que eu tive a Vitória, eram as cólicas menstruais que eu sentia, eu sempre tive bastante. E quando eu fazia a barriga negativa, eu sentia, nossa, na verdade eu não sentia nem descer a menstruação. Sim, porque é tudo mais facilitado, né? O útero estava funcionando melhor, a motilidade do seu útero, você entendeu? Tudo, o intestino está funcionando melhor, então está todo mundo em sincronia, na motilidade perfeita. Porque o diafragma está trabalhando, ele está falando, vamos trabalhar, minha gente. Vocês estão parados aí, sabe? O intestino ele é muito preguiçoso. E quando você fala isso, também me lembra, porque minha avó tem 88 anos, deve ter mais ou menos uns 10 anos, ela fez aquela cirurgia por conta do frochamento, né? Do assoalho pélvico, da bexiga. Da bexiga. A bexiga. Isso. Períneo. Que ela teve que botar a tela e tudo mais. E aí, sempre quando você fala também sobre isso... Você vem isso à cabeça. Eu sempre lembro dela. Eu fico, caramba, eu posso ficar assim quando chegar na idade dela. Ela só teve 2 filhos. Sim. Não foi? Mas isso é a pós-menopausa, né? Quando a mulher cessa o hormônio dela, o estrogênio ele é o fortalecedor dos músculos, dos ligamentos. Então, por isso que a mulher pós-menopausa, depois que passa ali uns 10 anos, ela começa a ter esses problemas. Porque antes tinha o estrogênio que dava essa estruturação. Então, depois que você não tem mais o cimento que está todo dia ali sendo recolocado, como é que você vai trabalhar isso? Não deixando pesar em cima, porque se não tem mais tanto cimento para poder te fortalecer, você não pode deixar peso cair. Então, as vísceras elas não podem, os órgãos não podem cair em cima da bexiga, desse assoalho pélvico. Tem que ter um bom funcionamento desse transverso, desse músculo. Musculatura de assoalho pélvico tem que ter a contração. Por isso que é bom a mulher estar ativa no sexo sempre. Porque o sexo faz trabalhar o assoalho pélvico. É isso que eu estou falando. É trabalhar, força. E também, quando a mulher faz essa contração, né, do contrair e relaxar da vagina, da pepqueres, ela aumenta a lubrificação dela. Então, ela pode estar na menopausa, não tendo tanta lubrificação, mas se ela aprender isso, ela vai ter mais lubrificação. Ela não vai ficar totalmente seca, que é uma das grandes insatisfações das mulheres e queixas, é a menopausa, passa um período, ela não tem ressecamento vaginal. Entendeu? E isso você falando assim, isso até pode ser
bom para quem tem problemas com aquela doença recorrente da mulher. Com a Candidíase. candidíase. Que às vezes Sim. o desregulamento Sim, da lubrificação e da flora da flora. da pepeca. Ali da flora, sim. Também tem muita relação com a parte inflamatória e alimentação, mas quando a flora fica desequilibrada, realmente é que vem a candidíase, porque, né, desequilibrou ali. E a lubrificação é muito importante, tanto quanto os hormônios, né? Mulher, quando você vê que modifica os hormônios, modifica a flora. Entendeu? Modifica a flora. Então, é muita coisa relacionada ao corpo da mulher, assim, é maravilhoso. E como a gente tá falando sobre isso, aí entra a autoestima, o relacionamento, ou seja, olha quanta coisa envolvida apenas, que parece que é apenas um exercício para tonificar o abdômen. Para estético, circunferência abdominal. E o que elas mais falam, assim, de desejo, a vontade? Sei o que vem na minha cabeça, mas eu quero que você fale o que você mais escuta. Qual é o desejo delas? Quais são as frases que elas mais falam para você? Do desejo, não da dor, do desejo. Quero me olhar no espelho, quero ver minha barriga mais batidinha, quero botar uma calça e conseguir, quero diminuir o meu manequim, quero ter uma cintura mais fina, quero botar uma roupa e me sentir com a roupa folgada. Sabe? Biquíni. O biquíni é grande, sabe? Não querer mais ficar com aquela barriga parecendo de grávida, porque eu uso o maiô para esconder, né? Porque tá com aquele buchão projetado. Então, o maiô, ele disfarça. E aí, quer botar um biquíni, tem a vontade de botar um biquíni no verão e não põe, sabe? Não põe porque, minha barriga fica igual o que eu tô grávida. Aí parece que eu tô assim, que não fica com aquele corpo, né? Aquela cintura, aquele corpo que nem sobressai tanto o bumbum da mulher. Se a mulher tiver com a barriga, ela não tem aquele corpo que você olha, aquele bumbum chamando atenção. Às vezes ela tem até bunda, mas se ela não tiver uma cintura fina, fica uma coisa assim só, né? Então não sobressai o bumbum. É o que eu tô falando, a parte mesmo da sensualidade, dela se sentir mulher, dela, sabe? A barriga é o ventre, né? Aqui. Barriga, cintura fina, desenhada, violão que vem na cabeça, né? Essa coisa de mulher, não... E também tem outra coisa, né? Tem a questão das mulheres que são muito saradas, que tomam anabolizante e acabam ficando com o corpo muito quadrado. Aí tem aquele abdômen seco, definido, aqueles gomos lá, tudo assim, mas aquela cintura larga. Porque o anabolizante, ele faz um pouco isso, né? Ele é hormônio masculino. Então, elas usam porque querem ficar com colchão, bundão, hipertrofiada, né? Toda cavalona. Mas se você vê bem, tem umas que estão lá com a barriga, com o gomo do abdômen lá desenhado, mas estão com a hipertrofia abdominal. Porque, assim, a mulher tem que ser feminina. Ela tem que ser, sim, desenhadinha, tem que ter aquela definição, mas, sabe, tudo bem que tem umas que são atletas e aí, né, elas estão competindo, não delas, mas você vê que tem mulheres que até do mundo do fisiculturismo, elas precisam fazer o vácuo para elas ficarem com uma cintura mais fina, cortar mais ali as costas, o grande dorsal e vir afinando a cintura para poder sobressair mais o bumbum. Então, aquele abdômen que ele é quadradão, que toma e fica aquela coisa de hipertrofiar a musculatura do abdômen, também não é bonito. Né? Eu não acho bonito. Pode ser que tenha gente que ache, mas eu não acho bonito. Não é o abdômen que eu quero para mim. Entendeu? Eu até falo que o abdômen ele tem que ter uma pouca marcação. Ele não precisa ser um abdômen tão ali, sabe? Aqueles gomos quadradinhos. Isso é mais para homem, né? Você já explicou... Vou te perguntar aqui, que estava na minha sequência, mas teve um momento que você explicou o jeito errado de executar. Você falou um pouco sobre o lance da respiração daquela sua paciente, né? Que ela achava que
que era uma coisa do biotipo dela, e na verdade é porque era aquela primeira questão que você falou, eu não avancei para o vácuo naquele momento porque ela precisava, ela tinha que entender outra coisa. Então, basicamente, você explicou para mim, mas tem algo que você quer complementar de uma outra etapa que a pessoa não pode executar, que é por isso que é importante entrar na sua comunidade, entrar para o Barriga 0360 para poder ter, de fato, o entendimento do que fazer, o que não fazer, mas o que você pode trazer aqui pra gente a mais disso? Cara, eu tô ficando boa nas perguntas. Tá? Vou parar de bater. A gente vai ter que botar o outro microfone, esse microfone em cima da mesa. Tá batendo muito? Mas eu tô batendo também? Mas ela registrou a mais que você. Então, existe assim... Existem as mulheres que precisam mais a gente intensificar o vácuo, eu intensificar o vácuo, tá? Para poder fazer o reposicionamento dos órgãos, e outras que precisam entender mais a ativação. Os dois têm que trabalhar em conjunto, né? A ativação da cinta natural quanto o hipopressivo. O hipopressivo é a aspiração diafragmática e o vácuo. Então, se a mulher está num pós-parto, a gente vai ter que trabalhar sim a aspiração diafragmática, porque eu quero reposicionar esses órgãos. Eu preciso fortalecer esse colágeno interno, que a gente tem um saco dentro, que está envolvendo nossas vísceras, e esse saco está conectado ao diafragma, e você precisa fazer o vácuo, porque as pessoas não entendem. Por que o vácuo? Porque o vácuo, a aspiração, vai trazendo... Igual uma meia calça, sabe? Pensa numa meia calça. Quando você puxa a meia calça, você não tá dando aquela tensão, criando aquela tensão. Então, lá dentro a gente tem essa meia calça que a gente precisa puxar para reposicionar. Então, principalmente a mulher no pós-parto necessita mais do vácuo, tá? A questão da cirurgia plástica, de quem tá fazendo a cirurgia plástica que tem dessa projeção, eu vejo muito a fraqueza da cinta, da musculatura, do transverso. Por que eu optei fazer com ela mais ativação da cinta? Porque primeiro tinha uma cicatriz ali. Então, se tem uma cicatriz aqui embaixo, né, da abdominoplastia, ela fazer o vácuo vai ser mais difícil para ela. Porque toda cicatriz, ela briga. Então, quando tem um corte ali, quando ela vai fazer o vácuo, tem uma briga. Eu vejo até... eu tive uma aluna que ela, quando fazia isso... o vácuo, a cicatriz dela puxava o umbigo dela para baixo. É fáscia. Nosso corpo, a gente nem imagina que isso acontece, mas a cicatriz, ela puxa tudo para ela. A fáscia interna. Então aí eu tenho que ver, eu tenho que avaliar isso. Olha, mas a pessoa, ela consegue identificar isso, ela consegue olhar e ver o que ela qual orientação, né? Claro, né? Eu dentro do projeto Barriga Zero, eu mostro tudo isso, eu ensino passo a passo a liberação do diafragma, a respiração, sabe? Tá tudo lá explicadinho, como ativar a cinta, como fazer as posturas com o vácuo para melhorar, às vezes até escoliose. A pessoa tem uma escoliose, tem as posturas do vácuo, do hipopressivo, do LPF, né, que é uma técnica que eu peguei, que eu estudei. Quando você faz as posturas cruzadas, é para corrigir a sua escoliose. Então, olha como que o negócio sabe? Então, são detalhes. Então, assim, precisa de tudo, de tudo que está ali traçado. É importante fazer tudo. Mas, realmente, essa paciente, essa aluna, ela precisava dessa ativação. Costelar muito aberta, sabe? Costelão. Entendeu? Como... essa eu acho que é a única parte do podcast que vai ter que cortar. Deu tilt aí. Como que a gente pode te encontrar hoje? Fala aí, seu canal, seu Instagram, aonde você atende hoje, o que você faz de presencial e de online? Hoje eu tenho o meu presencial, que é no meu consultório, né, ali na Getúlio Vargas, no número 87, sala 1013. Então, a gente pode fazer um presencial em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, isso. E o online, né, que é todo o projeto Barriga 360 graus gravado, para poder a pessoa praticar na casa dela, fazer na casa dela. Então,
tá tudo ali estruturado. E eu vejo muito as pessoas me chamarem no Instagram porque querem fazer, já me conhecem e falam, poxa, mas você tem alguma coisa? Você me perguntavam muito antes, né? Então eu falo assim, tá na hora de eu montar um curso, um projeto online para as pessoas adquirirem e terem, né? Ah, mas é difícil, Carla, fazer sozinha. Eu justamente colhi todas as informações das minhas alunas que falavam que era difícil fazer sozinha, tá? E eu fui adaptando nas minhas aulas. Então eu tenho uma modelo, eu mostro, eu tô ali atrás, eu falo, imagina que eu tô atrás de você, que eu tô com a minha mão aqui, que eu tô fazendo isso, para ela poder em casa ter toda aquela, sabe, aquela referência. Entendeu? Então, eu tenho isso, já justamente todas as dificuldades. Ah, mas eu não sei se eu estou fazendo o vácuo certo. Então, eu mostro todas as possibilidades de que você está fazendo o vácuo certo. O vácuo cervical. Ah, mas não está entrando o meu vácuo na parte diafragmática aqui, na costela. Mas se estiver entrando aqui, ó, se você vê o vácuo aqui, você está fazendo. Aí eu ensino. Teve uma que falou assim, olha, eu comprei o teu curso, eu já tinha comprado o outro, ela falou. E eu nunca consegui fazer o vácuo sozinha. Aí ela me mandou um feedback, ela falou assim, só de você ter falado uma coisinha na tua aula, que foi, ó, sabe quando você tem soluço? Que você tem que saber ter a fala, para a pessoa entender. Sim. Então eu falava, sabe quando você tem soluço? Você não tem soluço, não faz isso aqui, ó. Aí faz aí o soluço. Você tá puxando, só que é isso devagar, entendeu? Então, mas eu não peguei com soluço. Então, prende o nariz, solta o ar, prende o nariz e tenta puxar o ar pelo nariz, não deixa entrar ar, mas tenta, ó, você faz o vácuo, entendeu? Fez o vácuo cervical, você tá trabalhando. É só uma questão de tempo para você ver o vácuo aqui no diafragmático. Diário, o hábito e a prática. E aí a fala do profissional, que você tem que ser muito bom para passar aquilo, sabe? Na aula ali, na gravação. Não, só de você ter falado isso do soluço, você entendeu? Eu nunca tinha pensado e realmente é isso aí. Soluço. Ou então, outro exemplo que eu dou, sabe quando você vai vomitar também? Você não vai vomitar, você não... Aqui. Real. Não é? Real. É um vácuo, você precisa... O que é o vomitar? É a sua musculatura precisa empurrar. Tá fazendo o quê? Não tá fazendo pra cima? Não, essa explicação. Você não tá fazendo justamente, em vez de você fazer a pressão para baixo para evacuar, para fazer o cocô, né? Que você, quando faz essa pressão, a musculatura, o transverso, ele é para isso, tá? Esse músculo transverso, ele tá ali para ativação, ó. Ele vai trabalhar em tudo. Então, o diafragma transverso, ele faz você empurrar para você evacuar, tá? Então, ele tem essa função dessa contração para empurrar. Mas ele também tem a função de fazer você vomitar. Porque como é que vai expulsar? É a contração, é isso. Entendeu? É isso. Sensacional. Então, tanto vai para baixo quanto vem para cima. É só você entender. Eu nunca vi você explicar isso na internet. Não? Não. Não peguei em nenhum momento. Mas a gente querer fazer durante assistindo. Tudo que ela vai falando ali, eu fico aqui, gente. Fazendo tudo, pensando nada. Fico fazendo mesmo. Você fala da respiração, eu fico aqui, ó. Para a gente escutando e prestando atenção. Fantástico. Tem alguma coisa que você queria deixar de recado, de mensagem? Ou você quer ir para esse lado, falar um pouquinho mais, que eu gosto? Sim, conseguiu, né? Todas. Presencial? Todas. Porque tem um adendo aí. O que acontecia muito no meu presencial? Vou te falar que as pessoas às vezes não pensam, presencial é melhor. Primeiro, presencial eu não tenho tanto horário assim, para atender tanta gente. Sim. Né? Eu não tenho tanto horário assim. Outra, a pessoa vai lá no meu presencial, ela só vai fazer uma vez por semana, porque eu não vou conseguir pegar essa pessoa e falar com ela, vem todo dia aqui que você vai treinar comigo. Ela não vai conseguir fazer isso, porque eu tenho minha agenda cheia. Então, o que acontece? Ela vai uma vez na semana, vai aprender comigo, só que ela vai sair dali, você acha que ela vai chegar em casa, ela vai lembrar de tudo que ela fez ali no presencial comigo? O que acontecia? Eu tinha que gravar e mandar o vídeo para essa pessoa fazer em casa.
Porque de qualquer forma ela vai ter que fazer em casa todos os dias, ela vai ter que ter disciplina. Entendeu? Então, mais uma questão de assistir e fazer, assistir e Fazer. fazer. Então ela acabava caindo nos vídeos, nas videoaulas, para ela poder fazer em casa. E aí ela vinha para mim, mas ela teve que ver os vídeos, ela teve que assistir. E aí foi quando eu falei, gente, por que não fazer isso que porque o projeto Barriga 360 graus não é barriga negativa. Não é essas... Eu tinha muito mais do que isso. Não é. Eu falei pra você sobre autoestima, elevar a autoestima da mulher. Porque isso. quando ela tá buscando isso, ela tá buscando se gostar mais, se gostar mais. Sim. Dar valor a si. Eu quero é isso, que a mulher ela entenda que ela pode ser linda e bela, sabe? Ela pode se cuidar. Não tem essa de, eu fiquei grávida, tive meu filho, agora eu virei mãe. Elas viram mãe, sabe? Esquece que elas são mulheres, que elas são sensuais, que elas são bonitas, que elas têm um marido, têm um parceiro, que tem que estar sempre naquela conquista. Esquece isso, vira mãe. Aí o marido fica sendo só o marido, sabe? O que eu converso muito e eu escuto... mas é porque a criança, porque eu tô com meu bebê, porque eu tô amamentando. Então ela se isola, para ela não existe mais o sexo, sabe? Ela não quer mais aquilo ali, ela quer se dedicar à criança, tudo bem. No primeiro momento a gente realmente, né, ainda mais no primeiro filho, você tá ali, mas a mulher não pode esquecer que ela é mulher também. Sabe? Ela não pode dar espaço para outras coisas. Então, porque o homem, Natane, ele segue a vida dele. A mulher tem um filho, ela tá lá amamentando, por mais que tenha até seja uma mulher com uma situação financeira boa, que tenha babá, que ajude, mas é mãe. O homem, ele continua fazendo as atividades dele, indo pra academia, fazendo futebol. Ele não para, ele não é porque ele deixou de dormir uma noite, porque a mulher fica muito mais sem dormir à noite, a mãe, do que o homem. Sim. Claro que tem maridos parceiros, mas tem homem também que não tá nem aí, minha filha. Não quer nem saber, a mulher teve filho, ela é mãe, ela é que sabe, ela é que amamenta, ela é que fica e... É com ela. Na hora que chora, toma aqui, eu vou caçar o dinheiro pra dentro de casa. Aí, o que acontece? Ele tá seguindo a vida dele, ele tá malhando, ele tá cuidando do corpo dele. Eu escutei essa semana isso. Meu marido continua indo pra academia, fazendo... Eu falei, por que você não está fazendo atividade, você não está se cuidando? Não sei, porque eu tenho a criança, eu já tenho outro filho. Não. Mas eu não tenho tempo de ir pra academia, Carla, agora, de sair. Faz em casa, eu falei. Faz uns agachamentos em casa, compra um TRX, começa a treinar em casa, que seja 20 minutos. Já se mexe, começa a dar tônus para esse corpo, a emagrecer, a perder, que ela nem ficou tão assim, sabe? Nem ganhou muito peso. Falei, é rápido. Você não se deixa, sabe? Não vira sua mãe, não seja sua mãe, você ainda é mulher. Então, não, sabe? É isso que eu fico, sabe, analisando. Então, quer dizer, o cara foi lá, ele continua fazendo tudo... Sabe, a vida dele tá normal, né? Mulher mexe tudo, no corpo, no psicológico, Sim. nos hormônios, em cuidar da criança, na responsabilidade. Isso é a mãe. Não que o pai não tenha, mas eu digo a responsabilidade de ver se a criança tá respirando, ver se a criança tá com fome, chorando. Tem homens, sim, que são parceiros, mas a grande maioria tem muito homem que... mas tem muito homem que... Não é, não. Tem muito homem aí que você vê que... Eu acho que ele nem, de repente, nem tá dando tão conta que ele tá negligenciando, mas tá. Entendeu? Cultural também, E de chegar também pra mulher e falar, né? Mas também tem mulher que às vezes não gosta, né? Que fale, que o marido chegue e fale. Mas é bom os dois conversarem e ver isso, né? Ter um feedback ali. Que é parceria, né? Não? Com certeza, tem que ser. Se não for... gente. Se não for, dá ruim. Isso mesmo. E o que mais que a gente tinha que falar? Acho que eu falei, né? Não, acho que falamos tudo. Eu só queria mesmo... Se tem mais alguma coisa na sua cabeça, algo que você gostaria de falar pro pessoal que tá de casa escutando...
acompanha as redes, acompanha o canal dela. Ela tem tanto do consultório, a gente vai deixar o arroba aqui embaixo, tanto do consultório quanto dela, pessoal, que fala muito sobre Barriga 0360, uma comunidade que de tempos em tempos ela abre as turmas, né? Então tem o limite de vagas por conta de suporte, porque ela tem que dar atenção e tudo mais, porque todo mundo fala quando pensa no infoproduto, no digital, que não existe limite. Existe porque se você for dar um acompanhamento, se tiver ali uma aula ao vivo, alguma coisa do tipo, tem que ter. Não é tão simples. A gente não pode sair injetando um monte de gente. Não é assim. Também não é isso que eu quero. Não quero, o meu propósito, né? O que eu quero é que as mulheres sintam ali esse acolhimento mesmo no projeto, que elas tenham resultado de fato. Acordem. Acordem e que, sabe, recupere essa autoestima. Não só por causa do estético, mas envolve muita coisa para elas. Você vê, quanta coisa que envolve. Então, a mulher ela tem que pensar nela, se amar mesmo. Eu tô aqui respondendo, me colocando no lugar. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me amar, eu tenho que querer mais. E também tem aquelas mulheres também que eu observo que também estão muito focadas só no trabalho. Você. Às vezes eu falo isso pra você, eu falo, Natane... eu sei. Pô, Natane, marca um negócio, Natane. Não, faz a drenagem, Natane. Não, porque sempre é o trabalho. Você tem que ter o seu momento. Eu tenho que criar isso. Tem que ter o seu momento. A mulher, ela tem que olhar pra ela. É o que eu tô falando, não deixar de perder a autoestima. Não é só... A gente quer sim, a gente hoje quer ganhar dinheiro. Eu me cobro muito. A gente quer, se cobra muito. Mas a gente não pode deixar isso de lado. Porque aí se não for filho, às vezes é o trabalho. Você bota o teu trabalho e vai. Eu sei porque eu já passei por isso também, gente. Fala, Patrick, backstage. Vai. Não dá mais tempo, né? Tem que se cuidar pra durar mais tempo. Sim, claro. Pra viver mais, pra cuidar de filho. Pra não ficar mijando nas calças, gente. Fazendo xixi nas calças. Vai ficar velha com cheiro de xixi? Não, pelo amor de Deus. Que é isso? Eu lembro da minha... minha avó tinha eu tinha uma babá, né? Quando eu era criança, eu tinha babá, que a senhora cuidava de mim e se tirava xixi o tempo todo, gente. Que era uma senhorinha, então, minha avó, por mais que ela passou pela operação, ela tá com 88 anos, ela usa não sei quantos absorventes um em cima do outro pra fazer um passeio, pra ir ali no shopping. Ela faz uma camada porque ela não quer que vaze nada pra não ficar com cheiro, porque minha avó é toda neurótica. Aí ela faz uma camada sinistra. Abre um, abre outro. Eu vou, o que é isso? Você acorda às 6 horas da manhã, dá uma cafungada no pescoço dela. Cheirosa. Sim, claro. Gosta dos cremes, perfume. Olha, viu como que ela tem? Ela não gosta de ganhar nada de casa, não. Dá alguma coisa de casa pra ela. Não gosta? Não, leva ela pra sair. Pra usar a bolsa, o sapato e o vestido que ela cheirosa, né? A mulher tem que dormir cheirosa. Tem que... Isso aí. É o exemplo da família. Pois é, tu tem que, eu tenho que seguir esse lado. Foi ótimo. Amei o bate-papo. Gostei. Informativo, esclarecedor. Importante para quem tá ouvindo. Já aproveita, acompanha tanto o canal dela. Se você não tá ainda seguindo a gente aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Já deixa o seu comentário se ficou com alguma dúvida, quer saber mais, ou entra direto no perfil dela, fala com ela, chama ela em inbox que ela responde, tá? Aproveita que ela tá ainda assim, um pouco mais acessível, digo assim, né, em rede social, porque a hora que der o boom nas redes vai ficar mais difícil, tá? E é isso, até o próximo. Muito obrigada. Foi ótimo.